Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa aula de exercícios. E aqui, nessa nossa aula, a gente vai trabalhar especificamente com gráficos que são de movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, beleza? Então, galerinha, vamos começar os nossos trabalhos. Se você está acompanhando o nosso projeto, está curtindo, não esqueça de dar seu like, por favor. Manda um comentário aí, comenta se você está achando tranquilo, se você está achando difícil, se está sendo positivo ou não o nosso trabalho. Sempre é bem-vindo esses comentários, até para que eu possa melhorar aqui o meu trabalho. Às vezes eu posso colocar mais exercícios, eu posso colocar mais listas complementares, enfim, o que você achar melhor, ok? Então vamos lá? Vamos dar início aos nossos trabalhos e a gente vai fazer os exercícios da nossa aula número 7. Galera, a gente então está fazendo aqui o seguinte, estamos analisando a parte de gráficos e movimento, certo? A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente depois da sua leitura, é perceber algumas coisinhas do gráfico que ele está trabalhando. Então ele fala assim, o gráfico a seguir relaciona a posição X, certo? Em função dos aspectos respectivos instantes de tempo. Então, ó, veja claramente que quando ele coloca X aqui, ele está querendo dizer que esse teu gráfico é um gráfico da posição com o tempo, certo? Posição com o tempo. E aqui, galera, dá para ver claramente uma coisa. Se esse gráfico é um gráfico da posição com o tempo, então esse gráfico ou é de um movimento uniforme ou de um movimento uniformemente variado. Claro, nessa nossa aula a gente está se restringindo a esse tipo de movimento apenas. E aí o que está acontecendo? Como esse cara é uma parábola, nós já podemos guardar que isso, cara, é um movimento uniformemente variado. E se ele é um movimento uniformemente variado, a equação que rege esse movimento é aquela S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio ou AT quadrado sobre 2, certo? Beleza, essa é a nossa equação que rege esse movimento. Agora, presta bastante atenção. Olha essa parábola aqui. A sua parábola, ela está com a concavidade dela virada para baixo. E na minha aula teórica eu comentei uma coisinha. Quando você tem movimento uniformemente variado, se a aceleração era positiva, a parábola teria concavidade para cima, e se a aceleração era negativa, a concavidade seria para baixo. Então, esse gráfico aqui, consequentemente, ele é um gráfico que descreve um movimento que você tem aceleração negativa, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este último elemento aqui da tua conta, que é o elemento do sinal da sua aceleração, terá que ser algo negativo. Então ele fala assim, ó, considerando que V0 é um módulo da sua velocidade inicial do objeto e A é um módulo da aceleração desse objeto, assinale a alternativa que indica corretamente a expressão que descreve o gráfico a seguir. Então, olha só o que está acontecendo. Nesse meu gráfico, você vai identificar duas coisinhas. Primeiro, este sinal aqui, ele tem que ser negativo. Então, a minha função seria S igual a S0 mais V0 vezes T menos AT quadrado sobre 2, certo? E tem um outro detalhe que é importante, ó. Observe que esse gráfico aqui, ele está partindo do zero. Isso quer dizer que a sua posição inicial aqui é igual a zero. Ou seja, esse elemento aqui, ele some. Então, ficaria S igual a V0 vezes T menos A vezes T elevado ao quadrado sobre 2. E no exercício em si, ele nos está chamando a posição de x. Então, vou alterar aqui esse S para um x. E, consequentemente, a função que descreve esse movimento tem essa cara nessa questão. Consequentemente, a tua resposta será quem? A letra B, ok? Para descrever essa função, o modelo melhor será o da letra B, beleza? Então, vamos dar uma sequência e vamos continuar com o nosso problema, ok? Agora, no nosso segundo problema, ele fala assim, ó, durante um experimento, um estudante joga uma bola de tênis verticalmente para cima e observa a trajetória que é até ela retornar à sua mão. Desprezando a resistência do ar, qual é o gráfico que melhor representa a velocidade desse cara? Ó, o gráfico que melhor representa a velocidade desse cara com relação ao tempo, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro gráfico da velocidade. Bom, você tem que imaginar o seguinte: você está pegando uma bolinha e arremessando ela com uma velocidade inicial aqui para cima.
certo? Essa bolinha sobe, 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 sobe. Chega lá em cima. Lá em cima, sua velocidade é igual a zero, porque ele dá uma paradinha e aí retorna. E depois ele desce, 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 desce. E quando ele chega no chão, sua velocidade agora é uma velocidade igual à velocidade inicial, porém ela é negativa. Então, pessoal, como nós estamos descrevendo a velocidade, você está pensando assim, cara, a minha velocidade está indo do positivo para o negativo. E, inclusive, no meio do caminho, ela passa pelo valor zero. Então, o gráfico que vai melhor representar isso será um gráfico em que sua velocidade começa num valor inicial positivo, mas lá no final ele tem um valor final que é negativo. Então, ele é um gráfico que decresce aqui, ó, certo? Consequentemente, tua resposta sendo a letra A para essa nossa questão, beleza? Agora, ele poderia te perguntar assim, como que é o gráfico da posição com relação ao tempo? Bom, se fosse com a relação à posição, ó, você ia analisar esse problema de acordo com a posição, ó. No início, você está numa posição inicial igual a zero. Você sobe, 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 atinge aqui uma posição máxima e daí você retorna para o zero. Ou seja, o teu gráfico da posição ele atinge um máximo e depois ele retorna. Então, o seu gráfico da posição seria algo igualzinho do nosso problema anterior. Uma parábola com a concavidade para baixo. Ela começa no zero, lá no final ela está no zero de novo, ela está na posição zero e ela atinge uma posição máxima, certo? Mas aqui, pessoal, questões de lançamentos a gente vai deixar para uma aula adiante. Depois a gente vai ter a nossa parte de lançamento horizontal, lançamento vertical e lançamento oblíquo. E aí a gente trabalha com esse nosso assunto, beleza? Então, fechando a nossa questão, era gráfico da velocidade, fecha tua letra A, beleza? Na questão 3, perdão, ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante um certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo. Ó, então a velocidade está aumentando de forma constante, certo? Como representa o gráfico, certo? No intervalo de tempo de 0 a 15 segundos, a velocidade média desse automóvel será quanto? Galera, ó, velocidade média. Como que você calcula a velocidade média? A velocidade média é o seu deslocamento, seu ΔS, sobre o seu ΔT, certo? ΔS sobre ΔT. Beleza. Agora, galera, como é que você pode encontrar essa velocidade média desse cara? Ó, para você resolver a tua velocidade média, você precisa do seu deslocamento no seu problema, certo? Como que você obtém esse deslocamento? Ah, professor, eu aprendi aqui no colégio, ó, que eu calculo a área dessa figura. Tá certo? Você pode pegar aqui, separar num retângulo que tem aqui embaixo, e você pode separar aqui num triângulo que tem aqui em cima, certo? Calcula a área desse retângulo, calcula a área desse triângulo, você terá o seu ΔS. E quanto que é o seu ΔT? O ΔT são os 15 segundos que se decorreram. Tá certo essa lógica. Mas na aula passada eu ensinei para vocês fazer isso de um jeito diferente. Como que você fazia o teu ΔS, ó? O ΔS, você pegava a velocidade que você tem no início, que é 4. Você pega a velocidade que você tem no final, que é 24, soma essas duas velocidades, divide por 2 e depois você multiplica pelo tempo da sua questão. O tempo da sua questão são 15 segundos, certo? 24 mais 4 vai dar 28, que quando eu dividir por 2 vai dar 14. Então, eu terei 14 multiplicado por 15 para encontrar o seu deslocamento, certo? Bom, se você pegar 10 vezes 14, esse cara daria 140. E 5 vezes 14, esse cara daria 70, certo? Então, o deslocamento é 210 metros, certo? Isso mesmo, 210? Isso aí, 210 metros, beleza? Então, a sua velocidade média é quanto? É 210, que é o seu deslocamento, dividido por 15. E se você pegar 210 dividido por 15, esse cara vai dar 14 metros por segundo. Aí tu fala assim, tá, professor, ó, aqui eu multipliquei por 15 para encontrar a minha resposta. Depois eu dividi por 15. Mas por que deu essa coincidência aqui?
Cara, isso aqui não é uma coincidência. É que, na verdade, quando você pega a tua velocidade final, soma com a tua velocidade inicial e divide por 2, tu já tá direto calculando a tua velocidade média. Esse cara já é 14 na lata. Se você percebe que a velocidade média é a soma da inicial com a final e dividido por 2, você já tá encontrando um valor médio entre esses dois caras aqui, ó. O valor médio entre eles é o 14. Certo? Então, você não precisava encontrar o deslocamento e o tempo. Mas por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque às vezes o teu gráfico, ele não é somente um movimento uniformemente variado. Ele aumenta a velocidade, depois fica constante, depois diminui. E aí acontece o que aconteceu na nossa aula da semana passada, em que você tinha essa ideia de calcular a velocidade média, mas o gráfico não era apenas um movimento uniformemente variado. Ele era um movimento que aumentava a velocidade, mantinha constante, reduzia. Então, por isso que eu sou um pouquinho mais metódico que daí o aluno guarda. Pô, quero velocidade média? Eu preciso do deslocamento. Deslocamento como? Eu vou pegar setores do meu gráfico e fazer aquele velocidade inicial mais a final, dividido por 2 vezes o tempo, beleza? Então, se você está um pouquinho perdido, assiste novamente a aula de exercício da semana passada que tá tudo bem claro nessa nossa ideia, beleza? Fechando então a nossa velocidade média, 14. Ele está sem unidade porque ele pediu aqui, ó, em metros por segundo. Então você assume que todos os números ali estão em metros por segundo, beleza? Fechando aí, só mais um detalhe que eu acho que é legal vocês guardarem. Ele também poderia te perguntar qual que é a aceleração desse movimento. Como que seria a aceleração desse movimento? Você pegaria aqui, ó, montaria um triângulo usando o teu gráfico e você pensaria, ó, a componente vertical aqui desse teu triângulo é o quanto aumentou a sua velocidade. Ela foi de 4 para 24. Então, esse cara aumentou 20, certo? E a componente horizontal desse teu triângulo será o tempo, que é 15. A tua aceleração é o quanto mudou a sua velocidade em um certo intervalo de tempo. Ou seja, 20 por... Opa, 25 não, 20 por 15. Fecha um número quebrado aqui, dá 4/3 de metros por segundo ao quadrado, mas também seria uma pergunta possível. ΔV sobre ΔT sendo a sua aceleração. Beleza? Então, agora sim, vamos passar para a nossa próxima questão. E aí a gente vai para a penúltima questão. Questão apenas analítica. Ele fala para você assim, ó. O gráfico representa a variação da velocidade em função do tempo entre instantes T1 e T3 de um automóvel que se deslocou numa trajetória retilínea. Beleza, ele pergunta para você assim: a aceleração escalar a que o automóvel está submetida, ela é como? A aceleração escalar a que o automóvel está sendo submetida, ela é como? Galera, presta atenção, ó. Se ele te perguntasse a velocidade, você ia fazer o seguinte, ó. A velocidade faz com que o seu gráfico da posição aumente, caso ela seja positiva, e faça com que o seu gráfico da posição diminua, caso ela seja negativa. Então, olha aqui, ó. Enquanto está aumentando o seu gráfico da velocidade da posição, isso quer dizer que você tem uma velocidade positiva. Então, entre T1 e T2, você tem o quê? Velocidade positiva, porque o teu gráfico da posição está crescendo. Agora, entre T2 e T3, você tem velocidade negativa, certo? Ok? Isso se ele tivesse te perguntado a velocidade, mas ele não te perguntou a velocidade, ele te perguntou a aceleração. E a aceleração, lembra que a aceleração ela diz como que é a concavidade da curva da sua posição. A aceleração diz que a concavidade será para cima, caso ela seja positiva, e a aceleração diz que a concavidade vai ser para baixo, caso ela seja negativa. E você pode ver que a concavidade o tempo inteiro é uma concavidade virada para baixo. Então a aceleração entre T1 e T3, ela é o tempo inteiro negativa. Certo? Aqui muito aluno erra, tá? Tanto é que tu pensa assim, pô, isso aqui é um vestibular de medicina aqui, né?
Então, assim, porra, geralmente as questões são um pouquinho mais puxadas quando o vestibular é direcionado para medicina, mas isso aqui é uma pegadinha. O aluno pensa, tá crescendo depois decrescendo, então é positivo ou negativo, tá? Mas isso é a velocidade. A aceleração, ela diz a concavidade da sua curva, beleza? A velocidade diz se ela vai crescer ou se ela vai decrescer. A aceleração diz qual que é a concavidade. Tu quer ver uma coisa que seria uma aceleração diferente disso? Se ele te desse uma curva assim, ó, quer ver, ó? Posição e tempo. Ó, aí ele descreve a posição assim, ó. Opa. Como é que é a tua aceleração? Ó, primeiro a tua concavidade está virada para cima. A curvinha dela está virada para cima. Nesse primeiro trecho até um tempo 1 aqui, por exemplo, você teria uma velocidade positiva porque o gráfico está crescendo. Uma aceleração positiva porque a concavidade é para cima, certo? Agora, nesse outro trecho, o que, que você teria? Uma velocidade negativa porque o gráfico está decrescendo. E uma aceleração negativa também porque a curva tem uma concavidade virada para baixo. Então, a velocidade diz se cresce ou decresce. A aceleração diz como que é essa curva, como que é a concavidade dessa curva, se é para cima ou para baixo. Então veja que não é tão simples essa interpretação, né? Ela estava embutida lá na nossa explicação do conteúdo teórico. Só que na hora que você transforma isso em prática, parece que vira loucura, né? Mas ok, é isso, galera. Não tem muito segredo. Fechando, vamos continuar para a nossa última questão da nossa lista. E essa questão aqui, cara, que se você não sabe fazer por fórmula, não faça por fórmula, faça por estimativa. Ó, ele está falando assim para você. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. E o desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. E ele pergunta em que posição do espaço esse cara vai estar no 10 segundos? Em metros. Cara, ó, tu tá olhando para esse teu problema aqui, ó, e você pode resolver isso com fórmula ou sem fórmula. Eu gosto que o aluno observe os dois caminhos. Porque olha só, o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo assim, ó, você está saindo de uma posição 3. Então, se você comparar a posição em metros com o tempo aqui em segundos, você percebe que no tempo 0 segundos, que é o início do teu gráfico, você está no 3 metros, certo? No 1 segundo, onde você está? Se você traçar aqui, ó, você está no 6 metros. No 2 segundos, você está no 9 metros. No 3 segundos, você está no 12 metros. Qual que é a pergunta do teu exercício? A pergunta do teu exercício é que posição que você vai estar no 10. Aí, professor, eu acho que eu vou fazer um por um aqui, ó. 4, 15, 5, 18, 6, 21, 7, 24, já tô quase no final, 8, 27, o 9 vai ser 30 e o 10 vai ser 33. Encontrei minha resposta, tá certo, beleza? Fazer por estimativa é um problema? Não, não é um problema. O problema é saber fazer apenas por estimativa. Isso é o problema, tá? Porque muitas vezes tu vai fazendo uma questão do Enem, cara, e você vai fazer por estimativa. Tu não vai ficar fazendo uma fórmula em si, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês um caminho via fórmula, obviamente, para que você pense assim, tá? Se ele pedisse para mim no instante 24,7 segundos, pelo amor de Deus, agora estimar até o 24, daí pensar o 0,7, meu Deus, ia dar merda, né? Então a gente vai pensar via fórmula. Como que é esse cara via fórmula? Deixa eu retornar aqui. Certo? Esse cara via fórmula, você vai fazer o seguinte. A ideia é que, se esse movimento é uniforme, ele é descrito pela seguinte equação. S igual a S0 mais VT. Certo? S igual a S0 mais VT. Onde o seu S0 é o quê? É a sua posição de partida, sua posição inicial, certo? E pelo seu gráfico dá para ver claramente que tu começou no 3. Então esse cara vai ficar S igual a 3 mais, agora vem o elemento da velocidade. Velocidade. Que velocidade que esse cara está se deslocando?
faça de forma analítica ou faça de forma matemática. Ó, de forma analítica, você pode pensar assim, ó. Se em 1 segundo eu saí do 3 e fui para o 6, eu andei 3 metros. 3 metros em 1 segundo são 3 metros por segundo de velocidade. Então, a minha velocidade é 3 vezes o tempo. Beleza? Fechou. Agora, pessoal, tem que tomar cuidado que assim, ó, às vezes, esse teu problema, ele não te dá os pontos intermediários aqui, certo? E além dele não te dar os pontos intermediários, esse tempo e essa posição são números meio ruins de você trabalhar. Então, ó, tem que lembrar aqui, para você encontrar velocidade num gráfico, você tem que pegar o quanto você se deslocou, o seu ΔS, e dividir pelo tempo que demorou para você fazer isso, ó. A velocidade é quanto que é o seu ΔS? Você saiu do 3 e veio para o 12. Então, do 3 ao 12 é uma diferença de 9. Em quanto tempo? Em 3 segundos, né? Ó, o intervalo de tempo aqui foram 3 segundos. Esse cara dá os mesmos 3 metros por segundo, certo? Então, se a minha função é S igual a S0 mais VT, S0 é minha posição inicial, que é 3, minha velocidade é 3 vezes o tempo, certo? Quando eu descrevo isso aqui, agora eu posso responder para você qualquer pergunta. Por exemplo, se eu te perguntar assim, em que posição você vai estar no instante 1.5? Bom, 3 mais 3 vezes 1.5, que é o instante de tempo. 1.5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 com 3, você está na posição 7,5 metros. Veja que o modelo matemático ele é melhor. Por quê? Porque ele te informa a qualquer momento. É só você substituir o número e tu encontra a resposta. Na tua questão, ele perguntou para você que posição você vai estar no instante 10 segundos? Isso, 10 segundos. Então, você vai fazer S igual a 3 mais 3, e aí o tempo é 10. Beleza. 10 vezes 3 dá os 30, e 30 com o 3 dá 33. Certo? Então, eu mostrei para vocês o seguinte, ó. Se você tem o gráfico, dá para você construir a tua função que descreve esse gráfico aqui. Como? Ó, você vai pensar que o teu ponto de partida do seu gráfico é a sua posição inicial, é o primeiro elemento da tua conta aqui, certo? E você vai ver que para obter a velocidade desse teu gráfico, você vai pegar o quanto você andou, que foram 9 metros, num intervalo de tempo, que foram 3 segundos, 9 dividido por 3, vai fechar a tua velocidade 3, e aí você vai saber também a sua velocidade. Então, é um outro caminho. O legal desse segundo caminho é que quando você constrói isso como um modelo matemático, as perguntas vão ficar mais fáceis de você responder. Se você for fazer por estimativa, às vezes o número em si não vai ajudar muito. Imagina que a velocidade desse cara fosse 2.7, por exemplo. Putz, 2.7, 2.7, 2.7. Cara, você colocaria aqui 10 vezes 2.7 e aí você já teria o teu caminho construído. Beleza? Então, meus queridos, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando do meu curso, tá? Eu estou me dedicando bastante aí. Nós estamos fazendo 2 cursos simultâneos, mais um tira dúvidas da semana aí. Tá sendo bastante carga horária aqui na frente do computador. E, galera, eu admito para vocês que estou sentindo um prazer gigantesco trabalhando. O feedback de vocês tem sido muito positivo. Eu já tive, assim, retornos muito legais com esse trabalho. E é isso aí, meus queridos. Forte abraço. Muito obrigado por assistir a minha aula. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau, meus queridos.